Olá, meus amigos, eu sou Viviane Monte de Mello e vamos para mais um vídeo da série Leia para uma Criança. Hoje é sexta-feira e sexta-feira o assunto por aqui sempre será sobre leitura. Bom, eu espero que vocês já tenham assistido meus 2 vídeos anteriores a este assunto, né? O primeiro vídeo foi uma apresentação mesmo do tema do trabalho, despertar vocês aí para essa importância e plantar no coração de vocês a sementinha da vontade, né? Eu já tive alguns relatos de mães que se interessaram e que já começaram a realizar essa prática dentro de casa e o meu coração se alegra, né? Porque é assim mesmo, é sementinha por sementinha, e se o mundo melhor a gente constrói com pessoas melhores, com certeza nós construímos com crianças melhores, né? Se a gente não muda hoje, a gente pode contribuir para um futuro um pouco melhor. O segundo vídeo foi um vídeo de sugestões de 2 livros iniciais, né? Eu falei um pouquinho sobre a Bíblia infantil e falei também um pouquinho sobre o livro da Cecília Meirelles, uma abordagem um tanto mais centrada no desenvolvimento intelectual da linguagem, né? Algumas mães também me agradeceram e eu acredito que depois eu vou ter que fazer um aprofundamento melhor sobre esse livro porque ele é muito rico. Mas hoje eu vim aqui trazer mais um livro maravilhoso para vocês. Esse também tá dentro da relação de livros que vocês vão ter e que vão usar por muito tempo e que seus netos vão usar e que todo mundo vai usar, porque o conteúdo dele é muito abrangente. É esse livro aqui, olha, como vocês viram na capa do vídeo, o livro das virtudes. Ele é um livro, assim, uma reunião de muitas histórias dos mais variados gêneros literários. Aqui nós encontramos contos, fábulas, narrativas, poemas, são variados os gêneros literários aqui. E também variados os autores. E são contos, assim, bem clássicos, antigos, mas que se tornam atuais devido ao objetivo e à mensagem que eles carregam em si. Bom, né? Então, só para começar, para fundamentar um pouquinho assim, virtudes, né? O livro das virtudes. Do que se trata esse termo? Bom, a virtude, ela é a capacidade do homem de fazer, de realizar o bem. Virtude é exatamente o contrário do vício. O vício é essa tendência que o homem tem de estar sempre voltado ao mal, à má interpretação, ao mau comportamento, à inveja, tudo que é de ruim nós classificamos dentro dos vícios. E tudo que é de bom, tudo aquilo que eleva a humanidade do homem, que o torna nobre, que o torna bom diante de Deus e diante dos outros homens, nós chamamos de virtude. É aquilo que é bom para ele e que é bom para o outro também. Quais são as virtudes? A fé, a coragem, esperança, caridade, honestidade, lealdade, confiança. E eu vejo que hoje na atualidade, muito pouco se conversa sobre isso, porque parece que as pessoas têm um medo de encarar a si mesmo. Existe muito assim uma mensagem da autoaceitação, como né, se você, ser humano, não fosse um ser passível de mudança. Como se você não pudesse ser hoje um pouquinho melhor do que você foi ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje. Como se você, pai, não pudesse criar, educar o seu filho para ser uma pessoa muito boa. Às vezes eu escuto algumas expressões de crianças de 2, de 3 anos que tem ali um gênio um pouco mais forte e de cara o pai já desistiu de educar aquela criança. O pai fala assim, ele é assim mesmo. Ele puxou não sei quem, puxou o avô, puxou o tio. Com coisa que a criança já nascesse pronta. E com coisa que nós adultos não tivéssemos a sabedoria, a capacidade e o dever de conduzir essa criança para o caminho do bem. Então, as histórias, elas vêm organizadas no índice por
Tema: coragem, perseverança, responsabilidade, trabalho, disciplina, compaixão e fé, honestidade, lealdade e amizade. Todas as histórias que foram agrupadas dentro de cada nicho vão trabalhar estes valores e estas virtudes por meio das narrativas. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 histórias, vou comentar aqui, não vou ler tudo, tá? Para não estender muito o vídeo, para vocês compreenderem a didática e a metodologia do livro e como ele de fato ele contribui. Eu mesmo, inclusive, consegui já trabalhar alguns vícios da minha filha por meio de histórias aqui desse livro e uma delas é uma que eu vou dividir com vocês. Então, eu vou ler a história de George Washington. É de fato o George Washington conhecido, o primeiro presidente dos Estados Unidos. O livro traz aqui uma história de quando ele era criança. Gente, e antes de ler, eu quero ressaltar para vocês, gente, as ilustrações do livro é linda. Vocês são lindas, né? Olha, concordância verbal. Nós sabemos, né, como que crianças gostam de ilustrações, de colorido. Olha, realmente prende muita atenção das crianças enquanto nós estamos lendo. Elas ficam observando as gravuras e ficam imaginando. O livro, gente, é um tesouro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. George Washington, né, conta a história da família dele, que eles moravam numa fazenda. O pai gostava muito de frutas, ele tinha um pomar maravilhoso e ele havia recebido uma muda de cerejeira, era uma espécie diferente de cerejeira que tinha vindo de longe, e então ele estava cuidando dessa planta com muito mimo e havia recomendado todos os funcionários aos cuidados com essa planta. E o menino George havia ganhado um machadinho, deixa eu colocar aqui para vocês verem, de presente. Né, criança que gosta de explorar a natureza, e aí ele foi com a machadinha dele, corta uma coisa, corta outra, e se empolgou com aquilo, de cabeça baixa, não estava vendo o que estava cortando e tá, cepou a cerejeira, olha a foto, já numa idade onde ela estava tendo a primeira floração. O senhor Washington ia colher pela primeira vez as cerejas de sua cerejeira, e o menino cortou a árvore. Quando à tarde o senhor foi rodar a fazenda e averiguar, ele viu a cerejeira cortada no chão e ele ficou muito irritado, muito triste. Então ele chamou todos os funcionários, conversou com todo mundo, queria saber quem havia feito aquilo e ninguém sabia. E nisso ia passando o menino e ele perguntou: George? Chamou ele zangado. Agora eu vou ler aqui para vocês verem a linguagem do livro, como ela é abordada. Dei uma pausa porque o cachorro latiu, pensei que tinha chegado gente no portão. Então, George chamou o pai zangado. Você sabe quem matou a minha cerejeira? Foi uma pergunta difícil. E George titubeou por um momento, mas logo disse: Não posso mentir, papai. Fui eu que cortei a árvore com o machado. O senhor Washington olhou para George. O rosto do menino estava pálido, mas ele olhava firme para o pai. Vá para dentro, George, disse o pai zangado. Então, gente, olha 2 frases e veja como é incrível. No primeiro instante, o pai pergunta ao menino e pensa, né, diante de uma educação aí secular, né, como eram muito mais rígidos os pais naquela época. Então, olha o que o menino disse. Não posso mentir, papai. Fui eu que cortei a árvore. Em primeira instância, a coragem do menino, ele poderia ter pensado, eu vou mentir pro meu pai que eu acho que vai dar ruim para mim. Que normalmente é o que as crianças fazem, o que às vezes mesmo nós adultos fazemos porque não fomos ensinados no momento certo. Mas ele disse, eu não posso mentir. Fui eu. E aí depois ele continuou. Aí tem uma parte que me chamou muita atenção. O rosto do menino estava pálido. Pálido de quê? De medo, né, gente? Óbvio. Mas ele olhava firme para o pai. Primeiro, a honestidade de dizer a verdade. E, em segundo lugar, a coragem de manter uma conduta firme, cabeça erguida e olhos fixos diante do problema.
Isso ensina às crianças, gente, que errar pode acontecer e isso vai acontecer ao longo da vida, mas elas terão que assumir a responsabilidade e a consequência daquele erro e encarar de frente, sem medo, para poder receber depois as circunstâncias devidas. Aí a história segue um pouquinho. O Senhor levou o menino para a biblioteca para eles poderem conversarem. Aí ele deu umas broncas nele. Agora a árvore vai morrer, nunca mais comeremos cerejas dela. O menino pede desculpa ao pai. E aí agora um outro ponto que também me chama muita atenção nessa história que eu queria falar para vocês. O senhor Washington colocou a mão no ombro do filho. Olha o contato, né? Ele não deu uma palmada, uma chinelada. Eu não sou, aqui não vou falar que eu sou cheia de frufru, falar que eu sou totalmente contra a chinelada, não. Mas olha a postura de sabedoria do pai. Colocou a mão no ombro do filho. Olhe para mim. Chamou olho no olho. Gente, vocês não têm noção do poder que tem o olho no olho. Criança, quando ela vai ser ensinada, ela precisa estar com o olhar fixo em quem está falando. Mão nos ombros, olho no olho. Ou seja, eu para você, você para mim. Eu te amo, presta atenção que eu vou te falar uma coisa importante agora. Né? Com o gesto dele, o pai demonstrou isso. Estou triste por ter perdido a cerejeira, mas feliz por ter tido coragem de me contar a verdade. Então, depois, o pai continuou, né, um assunto. Então, gente, veja quanta riqueza numa história. Primeiro, a criança que erra. Depois, ela que assume a honestidade de dizer a verdade e a coragem de estar de pé e firme diante do problema e da consequência do erro dela. E em terceiro lugar, a sabedoria do pai para conduzir com amor esse erro que a criança cometeu. E aí ele falou que ele está feliz por ele ter dito a verdade. Prefiro ter um filho honesto e corajoso a ter um pomar inteiro cheio das melhores árvores. Nunca se esqueça disso, meu filho. George Washington nunca se esqueceu. Durante toda a sua vida, ele se manteve tão corajoso e honrado como naquele dia. Então, é uma lição para as crianças que estão ouvindo e também é uma lição para nós sobre muitas vezes das maneiras que nós lidamos com os erros, com as dificuldades dos nossos filhos. Os erros, eles precisam ser corrigidos, mas o erro, ele não pode ser corrigido de uma maneira que paralise a criança. Porque ela vai errar ao longo de toda a sua vida, como nós erramos até hoje. Mas os erros, eles servem para nos trazer lições. Como eu disse, lições que nos impelem à virtude, para buscarmos sermos pessoas melhores. E agora eu quero dividir com vocês, é uma fábula. Deixa eu achar aqui, página 100. O menino que mentia. E foi essa história aqui que eu falei com você que eu consegui trabalhar com a minha filha. Teve uma época que ela tava com história de mentirinha, bobeira, né? Coisa de criança, 3, 4 aninhos. Então, o pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro, um lobo. Todo mundo foi lá acudir um menino. Quando o pessoal chegou para ajudar ele, ele estava morrendo de rir por causa da peça que ele tinha pregado nos meninos. Depois, no outro dia de novo, um lobo, socorro, um lobo. Os vizinhos foram voltar. No terceiro dia, o lobo veio de verdade. E o menino gritou, um lobo, socorro, me ajudem. Só que os vizinhos acharam de novo esse menino pregando essa peça e ninguém foi lá ajudar o menino e o lobo matou as suas ovelhas. Então, com essa história, eu ensinei a ela que assim, você não pode falar mentira, porque senão o dia que você falar a verdade, eu posso não acreditar em você e não lhe dar o socorro de que você necessita. Então, assim, gente, só foram 2 exemplos de tudo que nós encontramos nesse livro, tá? Eu acredito, eu garanto para vocês que ele é muito lindo, vale muito a pena, tanto para as crianças quanto para nós mesmos adultos, porque essa questão de virtude, essa questão de ser virtuoso é um caminho que se percorre todos os dias e que a perfeição dele só atingiu o nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para errar mesmo e para buscar aprender com os nossos erros e sermos um pouquinho melhores. Então, aqui agora, neste momento, né, unindo esse universo pedagógico da leitura, unindo esse universo amoroso familiar que leva a leitura a esse encontro de pais com filhos
E também já aproveitando esse momento para trabalhar nos nossos filhos as virtudes morais, aquilo que nos enobrece e nos torna pessoas melhores. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Deixa seu like.